Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo, também transmitido pelo portal da Rede TV e pelo UOL. Agora, os candidatos responderão a perguntas da jornalista Ana Paula Carvalhais, da Rede TV, e do jornalista Valdo Cruz, da Folha de São Paulo. Cada candidato responderá a uma pergunta. A ordem foi decidida em sorteio prévio com as campanhas. O jornalista tem 30 segundos para perguntar, o candidato tem 1 minuto e meio para responder. Por exigência das campanhas, os jornalistas não poderão replicar. Quem começa perguntando é o Valdo, que pergunta ao candidato Antônio Anastasia. Boa noite, candidato. É o seguinte, aqui em Minas tem o famoso voto Dilmazia. Dilma para presidente, Anastasia para o governo de Estado. Ao longo da sua campanha, governador, o senhor poupou de críticas o presidente Lula. Ao mesmo tempo, praticamente escondeu do seu programa de TV o candidato tucano à presidência, José Serra. A minha pergunta é o seguinte, até vendo o que aconteceu no debate, que durante o primeiro bloco, o candidato Hélio Costa fez até críticas ao governo tucano FHC e fez elogios a Dilma Rousseff. O senhor acha que o senhor perde votos em não criticar, o senhor perde votos se criticar o presidente Lula e se grudar a sua imagem ao candidato José Serra? Bem, meu caro Valdo, boa noite, muito obrigado pela sua pergunta, como sempre muito inteligente, mas nem uma coisa nem outra. Em primeiro lugar, é bom lembrar que em Minas Gerais, quem decide o voto é exclusivamente o eleitor mineiro. É ele que decide, no dia 3 de outubro, com tranquilidade, com a sua consciência e com a sua soberania, a sua chapa. Ele escolherá seu candidato a presidente, ao Senado, a governador, a deputado, de maneira absolutamente livre, conforme as suas convicções, a sua vontade e a sua consciência política. Durante todo esse período, o nosso candidato a presidente, José Serra, do meu partido, esteve em Minas diversas vezes. Inclusive, estará aqui na próxima sexta-feira, em Diamantina, fazendo campanha conosco. Nós temos feito a campanha juntamente com ele. Agora, existem esferas distintas. Uma coisa é a campanha presencial, outra coisa é a campanha estadual, com esferas de competência, de decisão, que são separadas. Então, nós temos de deixar isso claro também ao eleitor. Nós não estamos votando em chapas vinculadas, como havia no tempo da ditadura, daquele voto casado. Isso não existe mais. O eleitor é livre. Então, de maneira muito clara, evidentemente que nós apresentamos os erros do governo federal, como eu mencionava aqui na resposta à questão da eficiência na reforma das estradas federais, que nós lamentamos muito. E, por outro lado, apresentamos, é claro, da nossa parte, do nosso governo, com Aécio Neves, ao longo dos últimos anos, aquilo que consideramos muito positivo e que vem recebendo o aplauso e o reconhecimento de todos os mineiros ao longo desses últimos anos. Obrigado, candidato Anastasia. Agora, Ana Paula pergunta ao candidato José Fernando. Olá, boa noite a todos. Boa noite, candidato. Eu gostaria de saber se o senhor é contra a atividade mineradora, bastante mencionada na sua campanha, no seu programa de governo, mas que também é um dos mais importantes setores da economia mineira. Eu não sou contra a mineração, eu sou contra a política da mineração e provei isso como deputado federal. Eu fiz todas as leis para mudar essa política que prejudica o Brasil, mas destrói Minas Gerais. Hoje, o sistema de concessões gratuitas, registra-se é dono. O petróleo é leilão público internacional, o gás é leilão público internacional, cada megawatt expandido no setor elétrico é leilão público internacional. Por que as nossas jazidas de minério de ferro têm que ser registrou é dono, sistema gratuito? Os royalties da mineração geraram para Minas Gerais apenas 63 milhões em todo o ano. Só o Rio de Janeiro recebeu 10 bilhões, a Prefeitura de Campos mais de 1 bilhão 250 milhões. Calcula-se o royalty da mineração em cima de faturamento líquido. É o único país do mundo que calcula royalty da mineração em cima de faturamento líquido. Na Austrália, que é o segundo maior produtor mundial de minério de ferro, é 7,5% do faturamento bruto. No petróleo é de 5% a 10% do faturamento bruto, mais participação especial. E nós não temos visão estratégica. Exporta-se 95% da produção isenta de ICMS, enquanto eu e você pagamos 30% de ICMS na conta de energia elétrica, 18% de ICMS quando compramos um remédio na farmácia. Portanto, é inaceitável essa política de mineração. Como governador de Minas, temos que fazer como o governador do Rio fez, mobilizando com relação aos royalties do pré-sal. Agora, Minas Gerais tem no seu próprio nome uma atividade... Candidato, seu tempo acabou. Agora o Valdo pergunta ao candidato Luiz Carlos. Por favor, Valdo. Boa noite, candidato. É o seguinte, o candidato a presidente pelo PSOL do seu partido, Plínio de Arruda Sampaio, defende uma reforma agrária radical, coloca limites estritos nas propriedades rurais do país. O senhor defende essa proposta? O senhor
aplicaria esse mesmo estilo de reforma agrária no estado de Minas Gerais? Primeiro é bom dizer que no estado de Minas Gerais não existe reforma agrária, pelo menos nesse governo, né? Nesses últimos 3 anos não foram assentadas nenhuma família no estado de Minas Gerais. E o companheiro Plínio Arruda Sampaio, ele não defende uma proposta de reforma agrária do Plínio Arruda Sampaio. Ele defende uma proposta de reforma agrária de todo um grupo de pessoas, instituições e organizações, incluindo o Fórum Nacional de Reforma Agrária, que inclui mais de 50 entidades vinculadas a ela, e que está buscando, nesse país, fazer cumprir a Constituição brasileira, democratizar o acesso à terra e fazer com que diminua os conflitos no campo, levando desenvolvimento para o campo e distribuindo a riqueza e a renda nesse país. Então, isso não é uma proposta específica do PSOL, isso não é uma proposta específica minha. Como eu já disse em outras oportunidades, a minha candidatura não é uma candidatura personalista, uma candidatura exclusivamente partidária. Ela representa os anseios de todas essas organizações sociais que já enxergaram há muito tempo que somente democratizando o acesso à terra é que nós podemos resolver não só os problemas do campo, mas também os problemas da cidade. Haja visto que a maioria da população hoje que está na cidade, ela veio do campo porque não teve oportunidades, porque lá não tem escola, porque lá não tem assistência à saúde, porque lá não tem o Estado presente. Então, isso é uma defesa do direito do cidadão pelo acesso à terra e nós vamos botar em prática essa política que a população quer. Obrigado, candidato. Agora, Ana Paula pergunta ao candidato Hélio Costa. Boa noite, candidato. Bom, alguns dos diretores dos Correios, nomeados durante o seu período no Ministério das Comunicações, foram demitidos ou citados em escândalo recente. Eu pergunto se o senhor, de alguma forma, se sentiria aí responsável pela crise ética e também por uma certa guerra interna que hoje comprometem a imagem dessa estatal perante os brasileiros e os mineiros. Na verdade, eu só indiquei como ministro das Comunicações o presidente dos Correios. E assim mesmo, quem faz a nomeação não é o ministro das Comunicações. Quem faz a indicação é o Ministério que faz a representação política junto ao governo, da institucionalidade, e é submetido à Casa Civil. Os outros diretores, na verdade, os que eu pude manifestar alguma indicação, foram todos diretores, funcionários dos Correios. O Correio hoje está sob o crivo internacional. Todo mundo quer bater no Correio para poder o Correio ser colocado à venda para as multinacionais. Eu não tenho e não tive nenhuma responsabilidade, muito menos com esses diretores que estão agora, nesse momento, porque não foram indicados durante a minha gestão. Agora, eu tenho que defender sempre o Correio, porque o Correio tem hoje o título do ano passado, em pesquisa pública realizada pelo Instituto Ibope, diga-se de passagem, como a entidade de maior credibilidade no país. O Correio deu, no ano passado, 750 milhões de reais de lucro e vai dar este ano 1 bilhão de reais de lucro. Agora, lamentavelmente, eu não posso assumir a responsabilidade, da mesma forma que você não pode imputar responsabilidade ao ministro de Minas e Energia por qualquer coisa que aconteça, por exemplo, na Petrobras. O Correio tem autonomia jurídica, financeira e certamente administrativa. Obrigado, candidato Hélio Costa. Este bloco está encerrado. Daqui a pouco tem mais debate. Rede TV Folha de São Paulo.